Bom, então bom dia aí. Vamos começar esse laboratório de hoje, cujos objetivos aí entender mais ou menos como que a gente usa uma linguagem de descrição de hardware no Quartz, né, usando o Verilog. Tá? Então a gente vai fazer diversos tipos de descrição de um multiplexador, tá? Bem simples, bem didático. Primeiro a descrição estrutural, depois em fluxo de dados, depois em comportamental. Tá? Então, tem uma breve descrição aqui do que seria uma linguagem HDL, né, de descrição de hardware. Depois vocês podem dar uma lida aí. E aqui tem uma observação, mas por hora ela não é válida assim, porque a gente não está trabalhando lá no laboratório, né? Então agora no computador de vocês aí, em tese, todas as pastas são perenes. Então vocês podem salvar aí o projeto onde vocês quiserem. Só já de antemão, sempre lembrem-se de uma coisa, pessoal. O Quartz, ele é uma IDE. Então, assim como outras IDEs que vocês usaram aí de programação e tal, ele cria uma estrutura de arquivos, né, que eu vou chamar aqui de hierarquia. Então, para não ficar bagunçado, é interessante que vocês sempre criem uma pasta para cada projeto, ou seja, cada projeto vai ser salvo dentro de uma pasta, tá? E essa pasta deverá conter apenas um projeto. Se vocês começarem a misturar projetos dentro da mesma pasta, começa a haver problemas aí na hierarquia do Quartz. Então, para evitar isso e para ficar organizado, vamos manter aí cada projeto dentro de sua própria pasta. Uma outra coisa é não utilizar caracteres especiais. Por exemplo, a gente sabe que nossa língua é o português, a gente tem C cedilha, tio, circunflexo, crase, sinal agudo. Então a gente não pode ter esse tipo de caractere na nossa hierarquia, ou seja, nem em nomes de arquivos e nem em diretórios, tá? Porque senão na hora do Quartz e o Model Sim, né, fazer o parse aí, ou seja, fazer a tokenização aí de cada coisa para saber onde que vai salvar, onde que não vai, ele se perde completamente, porque ele provavelmente é baseado em ASCII, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado também. Então vamos lá, vamos para o que realmente interessa. O primeiro exercício aí, né, que é uma descrição comportamental, né, de um multiplexador. Então a descrição comportamental, ela não necessita de conhecimento prévio de como se implementa um multiplexador em hardware, tá? Aqui em cima nessa figurinha a gente tem como que um multiplexador em hardware ele é implementado, um MUX de 2 para 1. Tá? Mas a linguagem de descrição de hardware ela me permite fazer a descrição desse componente sabendo apenas o comportamento do mesmo. Qual que é o comportamento do mesmo? Se a gente que já é engenheiro e já fez digital, a gente consegue ler esse circuito. Então, basicamente, a minha saída Z ela vai ser ou A ou B. Quem que vai definir isso? Vai definir isso o canal de seleção. Então, se o meu canal de seleção for 0, esse 0 é invertido aqui, 1 end qualquer coisa é qualquer coisa. Então, esse B está chegando aqui. Se esse canal de seleção é 0, esse canal de seleção está chegando aqui, ó, 0. 0 end qualquer coisa é 0. Então, se o canal de seleção é 0, passa B. Se o canal de seleção for 1, vai passar o A. Então, mesmo que eu não saiba descrever esse circuito, eu consigo descrever o comportamento do mesmo, tá? Utilizando estruturas comportamentais dentro do Verilog. Basicamente, eu poderia usar o if, o else, eu poderia até usar um case aqui, tá? Mas a gente está usando aqui o if. Então, estruturas comportamentais, como dito na aula teórica, elas devem estar dentro de loops comportamentais aqui, que seria o always ou o initial. O initial a gente não utiliza muito para descrição de circuito. Geralmente o initial é para a gente definir um estado inicial. E eu não consigo definir um estado inicial
em circuitos, a não ser com reset. Mas aí é uma outra coisa, é definir o estado inicial de registros. De circuitos assíncronos, como é o caso desse aqui, que não há registros, não há flip-flops, não temos clock, né? Fica difícil a gente definir um estado inicial. Então a estrutura initial, ela é mais, por exemplo, para inicializar memórias, aí a gente consegue fazer isso daí. Então geralmente a gente vai usar o always. Então percebam que apenas eu tendo um always não significa que eu vou ter flip-flops. Eu vou ter flip-flops quando dentro do always eu tiver na minha lista de sensibilidade um clock. Porque o único circuito que é sensível a clock são os flip-flops. Então eu não tenho clock, não vai ser inferido flip-flops aqui, eu tenho um always sensível a todos os meus sinais de entrada, A, B e cell, olha lá, A, B e cell. E aí eu defino a minha saída, que é a minha saída Z, né? Então, aqui está chamado de Z, desculpe, aqui eu chamei de out. Tá? Então, o out aqui é o Z. Então, o out ele recebe A ou o out recebe B, dependendo do canal de seleção. Então, se o canal de seleção for 1, o out recebe A. Se for qualquer outra coisa, o out recebe B. Outra coisa, pessoal, percebam aqui, isso aqui é muito importante. Esse out, ele precisa ser do tipo reg. Tá? Essa output aqui, out, precisa ser do tipo reg. Por quê? Porque recebe atribuição dentro de um bloco always. Quando eu falo recebe atribuição, significa que eu estou fazendo out ser igual a alguma coisa, ou seja, eu estou atribuindo um valor a out. Toda variável que tiver um valor definido a ela dentro de um bloco always, ela precisa ser do tipo reg. Esse é um mandamento aí da linguagem. Então vamos criar esse circuito primeiro. Vamos aqui, eu estou com o quartz aberto, né? Vamos lá. Então inicializando o quartz, a gente pode clicar aqui em novo, né? Em novo arquivo aqui, Verilog, que é a linguagem que a gente vai utilizar. Tá? Então vou dar um OK. Abre aqui na IDE um campo para escrita. Tá ok? Então vou copiar esse código aqui, ó. Copiei o código, tá? Ele perdeu aqui a indentação. A gente pode rapidamente aqui indentar só para ficar mais bonitinho. Embora Verilog não seja uma linguagem que requeira indentação, tá? Estou fazendo essa indentação só para a gente identificar melhor o código. Não é igual Python, por exemplo, que é uma linguagem indentada, ela necessita ser indentada. Bom, já temos ali. Então, eu criei um Verilog, né, que descreve o nosso multiplexador, mas eu ainda não tenho um projeto, ainda não tenho uma hierarquia. E como eu disse, o Quartz ela é uma IDE. Tá? Então, por exemplo, ela é uma IDE que linka o quê? Ferramentas de edição, ferramentas de síntese, ferramentas de simulação, além de outras, tá? Tem ferramentas de análise de área, de potência, etc. Tá? Mas o que a gente vai estar usando aqui hoje são as ferramentas de síntese e de simulação. Só que com um único arquivo Verilog eu não consigo fazer nenhuma coisa nem outra, tá? Então eu preciso criar um projeto. A IDE, né, ela precisa ter a sua hierarquia pronta. Ela vai criar uma série de arquivos aí para fazer tudo que a gente quer. Então eu preciso criar um projeto. Como eu falei, a gente não pode ter caracteres especiais. Um outro detalhe, o Verilog é case sensitive. Então, se eu digitar maiúsculo ou minúsculo, faz diferença. Então, a melhor forma de criar um projeto, principalmente esses pequenos projetos aí que são apenas um arquivo, é fazendo o quê? Eu digito o código Verilog que eu quero,
copio aqui o nome do módulo, selecionei aqui o nome do módulo, vou copiá-lo, Ctrl C, e vou mandar salvar, porque aí eu crio o projeto baseado nesse arquivo. Aí não tem erro, pessoal. Então, de novo, eu vou criar uma pasta para o meu projeto, para cada projeto ter a sua própria pasta. Então, vou criar aqui o projeto aqui, ó, lab01 mux behave. Percebam também que eu não estou usando hífen, tá? Para fazer a separação aqui. O hífen não pode, porque o hífen, na verdade, ele é o sinal de menos, né? Então, a gente pode considerá-lo aí como um caractere especial também que a gente não pode usar, senão também atrapalha na hora do parse aí da tokenização. Então, querendo separar bonitinho, usar o underscore. Então, vou criar essa... E não pode usar espaço também, hein, pessoal? Não pode ter espaço, senão também a tokenização não acontece. Então, vou entrar dentro da pasta que eu criei, tá ok? E vou fazer o que aqui, ó? No nome do arquivo, eu vou dar o meu Ctrl V para ficar com o mesmo nomezinho, ó, mux21behave, mux21behave, que aí eu sei que os dois estão escritos corretamente, tá? E percebam também que essa instância aqui de navegador de arquivos, né? Ele tem uma modificação aqui, ó, para o Quartz, ó, criar novo projeto baseado nesse arquivo. Então eu quero fazer isso, eu quero criar um projeto baseado nesse arquivo, porque aí eu não crio nada errado, as coisas vão ter os nomes corretos. Então vou dar um save. Você quer criar um novo arquivo baseado, um novo projeto baseado nesse arquivo? Sim. E aí vamos criar o nosso projeto. Então, vamos dar um next nessa primeira janela, que só mostra os passos que a gente vai passar aqui no Project Wizard, né, para a gente criar esse projeto. Então a primeira janelinha ele está mostrando onde que as coisas serão salvas e com quais nomes. Então ela será salva lá no diretório que eu criei. Qual que é o nome do projeto? O nome do projeto vai ser o mesmo nome do meu módulo aqui, ó, né, que a gente vai chamar ele de módulo top. É que eu só tenho um módulo, então intrinsecamente ele é o módulo top. Mas depois ali na descrição estrutural vai ficar mais claro o que seria o módulo top, tá? Então, mux21behave, mux21behave. Qual é o nome do top level design? Entity. Entity é o termo que era usado para VHDL, que é uma outra linguagem de descrição de hardware. Ela é similar ao módulo no Verilog. Então, toda vez que vocês virem Entity, vocês podem interpretar aí como módulo. Tá? Então, qual é o nome do módulo de Top Level Design? É esse cara aqui, a gente só tem ele mesmo. Então, Next. Vou criar um projeto vazio, sim, eu não quero um template, vou criar um projeto vazio. Aqui eu poderia adicionar novos arquivos ao meu projeto, mas, de novo, por hora esse projeto só tem esse arquivo, então não vou adicionar nada. Vou dar Next. E aqui sim eu vou adicionar FPGA. Então esse passo, pessoal, eu não posso pular, tá? Porque como eu falei lá na aula teórica, quando eu crio um projeto e eu associo esse projeto a uma FPGA, que eu vou colocar aqui a Max10, tá? E qual que é o nome aqui, o modelo, né? A família é a Max10. Qual que é o modelo? O modelo aqui é o 10M50DAF484C7G. Então tá aqui o modelinho, tá? Tá aqui o modelinho. Então, quando eu faço isso, o Quartz ele vai ter acesso a toda a biblioteca tecnológica do dispositivo. Então ele vai saber os atrasos intrínsecos das portas, dos LEDs, dos flip-flops, etc. Então ele vai saber a modelagem que o fabricante tem. Porque o fabricante, toda vez que ele fabrica, ele vai lá, faz testes e atualiza um modelo. Inclusive é um modelo estatístico, né? Porque há variações no processo. Então as características não são idênticas a todo lote fabricado, tá? Então o fabricante coloca isso daí nos modelos tecnológicos. Então eu vou estar linkado com isso daí
quando eu associo o meu projeto a uma FPGA. E aqui é para checar as ferramentas EDA, né, que são as ferramentas de simulação. Então, qual que é a ferramenta de simulação que nós vamos usar? ModelSim Altera. Então, isso aqui também é importante. Essa é uma versão especial que a ModelSim fez do seu software para o Quartz, que é gratuito. Então, ó, percebam que aqui, ó, tem ModelSim também, ó, mas o ModelSim eu não tenho licença. Eu não tenho nem instalado. Tá? Então, ModelSim Altera. E qual que é o formato da descrição dos testes que nós faremos? Verilog HDL. Então, vou dar um Next. Ele vai me apresentar uma tela aí de sumário, né, de resumo, mostrando as características do meu projeto aí. Eu vou dar Finish, para não deixar o vídeo muito grande. Então, uma vez criada a hierarquia, agora sim eu posso compilar e sintetizar o meu projeto. Então, eu venho na setinha aqui do Play, né, que é onde eu compilo o meu projeto. Então, vamos compilar o projeto. Se não tiver vindo nenhum erro no PDF, aí vai estar tudo certinho. Percebam que enquanto ele vai compilando, ele já vai alimentando aqui informações no Flow Summary, né? Que é um sumário também do que está acontecendo aí na síntese, as características que ficaram com o meu circuito. Então aqui eu tenho essas características. Eu posso vir aqui em Tools, Netlist Viewer, RTL Viewer. Tá? Então aqui eu tenho que a ferramenta de síntese interpretou aquele comportamento descrito como um MUX. Tá? Então, o RTL Viewer, ele significa isso. Como que a ferramenta de síntese interpretou a minha descrição? Ó, ela interpretou como um MUX. Agora, isso daqui não é o que está realmente na FPGA. Se eu quiser realmente ver o que está na FPGA, ou seja, após o placement, que é a colocação do meu circuito na FPGA, e o roteamento, né, o routing, eu tenho que vir em Tools, Netlist Viewers, Technology Map Viewer, Post Fitting. Tá? Então, aparece um monte de coisa aí, a gente vai entender melhor depois, tá? Muitas dessas coisas aqui aparecem e nem estão sendo usadas no caso do meu circuito. Então, no caso do meu circuito, basicamente o que está sendo usado é essa parte em roxo aqui, ó. Isso aqui, ó. Então eu tenho as entradas A, B e Cell. Elas entram num I/O buffer, né? Ele está interpretando como entrada, então ele conecta isso em uns lugares na FPGA, vamos dizer assim, que tem características para eu conseguir ler um sinal de um pino, né? Do pino da minha FPGA, do terminal. E aí depois sim eu vou para um elemento lógico. A gente vai ver isso ainda, como que é, o que tem dentro lá da minha FPGA, a gente vai entender melhor isso. Então aqui é formada a lógica do multiplexador. E aí depois de novo vai para um I/O buffer, já que esse out em tese estaria num pino, já que é um output. Então ele iria para um I/O buffer. Tá? Então isso é o que está lá dentro da FPGA. Então agora eu preciso testar. Ah, professor, mas você já não viu ali que o RTL realmente interpretou como um MUX, etc, etc? Sim, mas precisamos testar. Para fazer esse teste, a gente precisa fazer um test bench. Então a gente não vai usar mais aquele cara que vocês usaram muito lá em Digital 2, que é o University Program VWF. Não, a gente vai usar descrição Verilog para fazer os nossos testes. Então, ok. Então, vamos lá. Module, né? Os nossos módulos Verilog sempre começam com essa palavra reservada, module. Eu já tinha aqui na minha área de transferência aqui o nome do módulo lá. Só que ele não pode ter o mesmo nome do módulo do circuito. Então, geralmente, para teste bench, a gente coloca TB.
tá? Ou seja, a gente coloca o mesmo nome do circuito, né, do módulo, _tb de test bench. Então isso aí é de praxe na indústria, na literatura, o pessoal usa muito. E aí aqui já vem uma outra característica importante de test bench. Test bench, pessoal, nunca terá interface, ou seja, ele nunca terá pinos. Porque eu estou descrevendo um teste, eu não estou descrevendo um circuito. Então, um teste é uma coisa abstrata. Um teste não é uma coisa tangível. Um circuito é uma coisa tangível. Ele será sintetizado e será colocado dentro da FPGA. Um teste não será colocado na FPGA. Ele não será sintetizado na FPGA. Ele conterá apenas instruções dos testes que serão realizados. Ou seja, na verdade, para melhorar isso daí, ele conterá descrições das formas de onda, dos sinais que eu vou inserir nos meus pinos de entrada e como que eu verificarei a saída. Então é isso que ele vai conter. Tá? Então, para fazer isso, eu preciso criar uma instância do meu circuito, né? Então, o meu circuito ele chama MUX21Behave. Então, quem programa lá em linguagem orientada a objeto é como se fosse o meu objeto, né? A minha classe. E aí depois eu crio uma instância para ela, que em test bench, geralmente essa instância é chamada de DUT, Device Under Test. Tá? Então, na literatura a gente usa muito isso daí. Então, eu posso passar, assim como eu falei na aula, quando a gente falou de descrição estrutural, eu posso passar essas ligações pela ordem. Então, olha só, eu poderia passar isso daqui, ó, como foi definido, Alt, A, B e Cell. Então, eu poderia passar isso daí na ordem. Ou eu posso passar de uma outra forma que eu vou mostrar. Mas, primeiramente, a gente precisa criar esses sinais aí, né? Então, geralmente, a gente também cria com os mesmos nomes, para ficar mais fácil, né? Já que eu estou testando isso aqui, é melhor eu criar com os mesmos nomes. Então, aqui eu botei o seguinte. Os sinais que eu vou criar serão os sinais que alimentarão as entradas. Então, aqui eu vou criar reg, A, B e Cell. Daqui a pouco a gente já comenta por que reg. E eu vou criar um wire out, para ficar com os mesmos nomes. A gente já comenta também o porquê do wire para o out. Percebam que como não há interfaces, não há entradas e saídas, não há inputs e outputs. Então essa é uma característica de test bench. Não há pinos, não há inputs, outputs ou in-outs. O que há são regs e wires. Então agora eu poderia fazer dessa forma aqui, ó, Alt, A, B e Cell, seguindo a ordem. Tá? Então essa aqui seria passagem dos sinais por ordem. Eu não gosto de fazer isso. Aqui é um circuito simples, poucos sinais, eu não me perco, tá? Então, tranquilo. O problema é que muitas das vezes a gente vai fazer sistemas onde eu vou usar esse tipo de passagem de parâmetros aí para dezenas de pinos. E aí passar pela ordem não é uma coisa muito trivial. Então eu não gosto de fazer isso. Vou deixar comentado aqui, ó. Eu gosto de fazer por nome, tá? Então é como se fosse lá no C, né, no C++, em linguagem orientada a objeto, eu acessar uma característica, né, daquele meu objeto por fora dele. Então, basicamente o que eu faço é ponto A. Esse A aqui é esse A do meu circuito, tá? E aí o que eu vou passar para esse pino A? Vou passar o A do meu test bench. Então, esse A aqui é o A do meu test bench. Tá certo? E aí eu vou fazendo os próximos. Ponto B, B.
ponto C, ponto C não, ponto cell, cell. E por último, ponto out, out. Percebam que assim eu não preciso passar pela ordem, tá? Então essa passagem de parâmetros aqui não é pela ordem. Por isso eu até mudei, ó. O out era o primeiro aqui, ó. Eu passei a entrada A primeiro, tá? Outra coisa que eu poderia ter é sinais diferentes. Então eu poderia ter dado um nome diferente, embora não seja plausível, né? Mas, por exemplo, eu poderia ter chamado de A1 aqui, ó. Aí aqui esse cara seria A1. Tá? Mas não é plausível. É interessante que eu mantenha os mesmos nomes. Deixa eu já criar o end module aqui, para não esquecer mais tarde. Bom, então agora eu já tenho os sinais criados, a conexão com o meu circuito criada. Agora o que eu preciso fazer é descrever esses sinais que vão alimentar os meus pinos. Então vamos descrever isso daí, ó. Então agora sim a gente descreve o comportamento desses sinais. Então eu vou usar initial e vou usar always. Tá, então eu vou usar um initial begin, vai ter um end aqui. E aí basicamente o que eu vou fazer é uma tabela verdade para esse multiplexador. Então a tabela verdade de um multiplexador, vamos abrir aqui o Excel. Vamos criar essa tabela verdade aí rapidinho. Acho que eu tenho que aumentar isso daqui um pouco. Então aqui eu vou ter o cell, vou deixar ele como mais significativo, A, B e out. Deixa eu aumentar mais aqui, dá para aumentar. Pronto. Então vamos lá. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Aí aqui 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. E aqui 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. E aí o que vai ter na minha saída? Então vamos lá, pessoal. A minha saída vai ter o seguinte. Deixa eu fazer um negócio aqui. Então o que eu vou ter na minha saída? Então eu vou ter, se o canal de seleção é 0, passa quem, pessoal? Ó, se o canal de seleção é 1, o out recebe o A. Então se seleção é 1, a minha saída out recebe A. O meu canal de seleção é 0, então o meu out não recebe A, ele recebe B, mas B é 0. Tá? Ele recebe B, mas B é 0. Então, o meu canal de seleção, quando ele for 0, ele vai copiar B. Enquanto ele é 0, ele copia B. Ele copia B. E quando ele é 1? Quando ele é 1, ele copia A. Quando ele é 1, ele copia... Quando ele é 1, ele copia A. Então eu vou descrever essa tabela verdade, tá? De forma bem didática aqui. É claro que eu estou trabalhando com uma linguagem de programação, ela tem for, tá? Ela tem while. Então eu poderia fazer loops aqui para descrever essa tabela verdade em forma de algoritmo. Vocês já viram isso em linguagem de programação lá quando vocês começaram a aprender algoritmo. Mas aqui, para a gente começar a trabalhar com a linguagem, o que eu vou fazer é descrever essa tabela verdade aí. Então eu vou fazer aqui, ó, o cell receber 0, o A receber 0 e o B receber 0. Depois, vamos copiar isso daqui para ficar mais fácil.
céu vai receber 0, o A vai receber 0 e o B vai receber 1. Depois, o céu vai receber 0, o A vai receber 1 e o B vai receber 0. Depois, o céu vai receber 0, o A vai receber 1 e o B vai receber 1. Então, terminamos os 4 primeiros. Esse último bloquinho aqui, ó, sendo essa linha aqui, ó, 0, 1 e 1. Tá certo? Então, agora eu vou copiar todos esses 4 blocos, que aí depois eu só altero o céu para 1. Tá? O que eu estou fazendo agora é, eu estou copiando isso daqui, ó, porque essa parte aqui e essa parte aqui são iguais, né? Então aí depois eu só altero o céu para 1. Vamos lá, a partir daqui, ó. Céu é 1, céu é 1, céu é 1 e céu é 1. Então eu já tenho a minha tabela verdade, tá, pessoal? Essa é a minha tabela verdade. Na aula, eu comentei com vocês que atribuições com assign, elas ocorrem de forma paralela, concorrentes. Só que dentro de blocos comportamentais, no caso aqui um initial, ele é um bloco comportamental, eu tenho atribuições, tá? E eu não posso usar o assign. Por quê? Porque dentro de blocos comportamentais, as atribuições elas são simultâneas, tá? Elas acontecem primeiro essa atribuição, depois essa atribuição, depois essa, depois essa, depois essa, depois essa, e assim sucessivamente. Se fosse um circuito, isso daqui não teria muitos problemas, tá? Por quê? Porque os circuitos têm os atrasos intrínsecos do hardware, né? Agora aqui não, como eu falei ali logo no início, quando a gente começou a descrever o teste, um teste é uma coisa intangível, ela é abstrata. Eu não tenho isso aqui existindo no mundo físico. Então, como eu não defini atrasos, não há atrasos. E aí o que acontece? Mesmo isso aqui acontecendo de forma sequencial, primeiro o céu recebe 0, depois o A recebe 0, depois o B recebe 0, depois o céu recebe 0, depois o A recebe 0, depois o B recebe 1, e assim sucessivamente, como não há atrasos definidos, vai acontecer tudo ao mesmo tempo. Então, na verdade, tudo isso aqui vai ser perdido, porque vai ser sobrescrito por essas 3 atribuições. Então, eu não posso fazer isso, eu tenho que definir atrasos. Então, para que eu defina atrasos, eu tenho que fazer aqui, ó. Lembra lá da apresentação. Então, crase, é meio esquisito, mas é isso mesmo, crase timescale, tá? E aí eu defino uma escala de tempo e a resolução. Então, para essa FPGA aí, geralmente a gente vai trabalhar com 1 nanosegundo, tá? Barra 100 picosegundos, já dá uma resolução interessante. Tá? Então a gente pode fazer isso daí. E agora sim eu vou definir os atrasos. Então, como que eu defino o atraso? Hashtag, sei lá, vou colocar aqui 10. Então, vai isso aqui receber 0, isso aqui receber 0, isso aqui recebeu 0, né? O céu A e o B. Beleza. 10 unidades de tempo depois, essa unidade de tempo foi definida como 1 nano, ou seja, 10 nanosegundos depois, céu recebe 0, o A recebe 0 e o B recebe 1. E assim sucessivamente. Então, vou copiar esse hashtag 10 aqui, ó, e vou colocá-lo em todas as linhas. Pronto. Então, temos o nosso test bench descrito aí. Preciso salvá-lo. Mesma coisa, tá? Que a gente fez no circuito. Então, copia o nome do módulo, tá? Manda salvar.
lá dentro da pastinha que a gente criou para o projeto, ó, dentro da pastinha, aqui está o meu projeto do meu circuito, eu vou fazer isso daqui. Adicionar esse arquivo ao projeto? Podemos adicionar sim. Beleza, vou adicionar. Vou salvar. Ó. Aqui, ó, tá perguntado nessa checkbox aqui, ó. Salvei. Show de bola. Posso simular agora? Não. Então agora nós precisamos interconectar o test bench na hierarquia do quartzo. Até então o quartzo não sabe que isso aqui é um teste. Como que ele vai saber? Então nós vamos vir aqui, ó, Assignments, Settings. Aqui, ó, do lado esquerdo, EDA Tool Settings, Simulation. Então tá aqui, ó. Tool Name, Model Sim altera. Beleza, é essa que a gente tem a licença para simular. Qual que é a formato da netlist de saída? Verilog, show de bola. Timescale está em 1 picosegundo, a gente não precisa se preocupar com isso, porque ele vai ser sobreposto pelo que a gente definiu aqui no timescale. Então, vou clicar nesse radio button aqui, ó, Compile Test Bench. E aí eu vou clicar nesse botão aqui para eu definir quem que é o meu test bench. Então, test bench, né? Vou dar novo. Qual que é o nome do meu test bench? O nome do meu test bench é o nome do meu módulo, que ele já está na minha área de transferência aqui, ó, para eu não digitar errado. Tá, pessoal? A maior perda de tempo que a gente tem nos laboratórios de digital 2 e de sistemas digitais, por incrível que pareça, é por causa de digitação errada dos nomes. Por isso que eu bati bem nessa tecla da gente copiar os nomes dos módulos antes de criar o test bench, criar o projeto, tá? Para a gente não errar isso daí. E agora eu vou linkar com um arquivo. Esse arquivo aqui, ó. Então eu clico nesses 3 pontinhos. Ele já está abrindo lá dentro da pasta da hierarquia, né? Basta eu achar o que tem o TB aqui, ó, tb.v, né? Esse é o meu test bench. Dou open. E aí, ó, perceba, não aconteceu nada. Eu preciso dar o add aqui, ó. Tem que dar o add para ele aparecer na lista. Dei o add. A minha resolução de tela aqui tá esquisito. Não sei o que aconteceu aqui. Mas ele apareceu aqui, tá, pessoal? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Beleza? Então agora sim eu posso dar OK. Aí já tá aqui, ó. Dou OK de novo. Já tá aqui. Dou OK de novo. Toda vez que eu adicionar test bench no meu projeto, né, eu preciso recompilá-lo. A gente já tinha compilado uma vez, né, mas eu vou ter que recompilar novamente, porque ele precisa gerar aí alguns arquivos aí para simulação, tá? Depois a gente comenta o que seriam esses arquivos também, mas por hora não tem porquê. Deu um erro na linha 1 aí, porque eu acabei digitando esse ponto e vírgula aqui e não tem esse ponto e vírgula, tá? Então vamos lá, vou compilar de novo. Então, compilado novamente, agora sim nós temos o teste, tá, pessoal? Então eu vou fazer uma simulação a nível RTL ainda. Professor, mas na aula o senhor não falou que RTL é nível de transferência de registradores? Esse circuito não tem registro. Não tem mesmo, tá? Mas a gente pode usar esse termo ainda, que aí eu estou querendo dizer que eu não estou considerando quaisquer atrasos de gate level ou de roteamento. Então, Tools, Run Simulation, RTL. Então, olha lá, rodou o Model Sim.
Então, aparentemente, ele aparece só umas linhas retas aí, tá? O que eu tenho que fazer? Clica na área preta aí, ó, e clica nessa lupinha azul ou da F, olha lá, Zoom Full é o F. Então, quem já sabe as teclas de atalho, dá o F. E aí tá a nossa tabela verdade, pessoal. Então, aqui eu tenho A, B, Cell e Alt. Vamos deixar o Cell aqui em cima, porque ele que tem a maior prioridade. Então, quando o Cell é 0, passa B. Então, ó, Cell é 0, está passando B. A minha saída está recebendo 0. Só que o A é 0 também. Então, como é que eu vou saber? Então, eu vou aqui, ó. Aqui, ó. Cell é 0, então passa B. B é 1, o A é 0. Quem está saindo na saída? Está saindo 1. Então, realmente está saindo o B. E assim sucessivamente. Tá ok?